Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Vinda do Espírito Santo. Veni, Sancte Spiritus, replituorum corda fidelium, et tu amoris inis ignem ascende. Emite Spiritu tum e creabutur, e renovarbis faciem terri. Oremos, Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus, illustratione docuistis da nobis in ordem spiritu recta sapere, e de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Contemple o terceiro mistério glorioso da Bíblia do povo. Vinda do Espírito Santo. Fruto do mistério, a caridade com o próximo. Jerusalém, Israel, Terra Santa. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e disse: Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Foi tido como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro: Porque está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens escolheu para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus,
Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Estudos da Nova Aliança. O episódio bíblico da descida do Espírito Santo na forma de língua de fogo sobre a Virgem Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo ocorreu durante a festa judaica de Pentecoste, e não só marca o nascimento da Santa Igreja de Cristo, como também o final da festa pascal. Então, o Pentecostes, 50º em grego, é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e Nossa Senhora em um cenáculo de Jerusalém. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no 10º dia depois da celebração da Ascensão de Jesus. Isto porque ele ficou 40 dias após sua ressurreição, dando os últimos ensinamentos a seus discípulos. E para os 50 dias que se completam da Páscoa, até o último dia da grande festa de Pentecostes, sobram 10 dias. Foram estes os dias em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes, ou Festa da Messe, celebrada pelos judeus 7 semanas depois da Páscoa, no 50º dia, é historicamente e simbolicamente ligado ao Festival Judaico da Colheita, Shavuot, que significa semanas, o qual comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. Nesta época, o significado desta celebração era agradecer a Deus pela colheita e lembrar do dia em que Moisés recebeu as tábuas com as leis sagradas, Torá, os 10 mandamentos. Na Antiga Aliança, o Pentecostes judaico está prescrito em Levítico, capítulo 23, versículo 15 e 16. Para os cristãos, o Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, através do dom de línguas, como descrito no Novo Testamento durante aquela celebração judaica do 50º dia em Jerusalém. Por esta razão, o dia de Pentecostes é às vezes considerado o dia do nascimento da Igreja Cristã. O movimento pentecostal tem seu nome derivado desse evento. A ocasião, o domingo de Pentecostes, é o último dia da festa do Divino Espírito Santo, muito difundida no catolicismo popular brasileiro e de outros países. Pentecostes é o símbolo do cenáculo, onde os apóstolos e Maria Santíssima se reuniram pela primeira vez à espera do Espírito Santo. O cenáculo, a partir deste momento, passa a ser considerado um símbolo de sacralidade na ótica cristã, pois até então era considerado pelos judeus como apenas um lugar de reuniões. Atualmente, o 50º dia após a Páscoa é considerado pelos cristãos como o dia de Pentecostes e também foi o dia da descida do Espírito Santo, Espírito de Deus,
sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Tal experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Existem movimentos inspirados no Pentecostes em toda a história do cristianismo, sendo enfatizados especialmente em meados do século XX, com o surgimento das primeiras igrejas pentecostais e o nascimento da renovação carismática católica. Evangelho de Jesus Cristo segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 8. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Os 7 dons do Espírito Santo, exatamente como são citadas pela tradição católica e que se tornaram fonte da devoção popular, são enumerados na Bíblia no versículo 2 do capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e se alegrará no espírito de temor de Deus. Vulgata. A lista de 9 itens encontrada no versículo 22 do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas se refere aos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, autodomínio. No versículo 8 a 10 do capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, são enumerados 9 dons do Espírito e no versículo 28 mais alguns. Numerosos hermeneutas e exegetas da Bíblia entendem que essas listas de enumerações são exemplificativas, que os dons do Espírito são de infinita diversidade, pois há diversidade de dons e que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para o que for útil para todos, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Segundo esses estudiosos, o número 7 no contexto bíblico significa universalidade, totalidade, perfeição. Receber os 7 dons do Espírito significa, portanto, receber todos os seus inúmeros dons. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Crucem Sanctam Sub BJG.
Nossa Senhora da Expectação, rogai por nós.